Obrigada a Deus por você ter cuidado dos nossos sonhos. Obrigada a Deus por você ter colocado a tua direção. Cuida de cada um aqui, cada um que for ouvir essa mensagem, que seja tudo para a honra e glória do teu nome. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Gente, eu fiquei procurando um estudo e eu gosto muito de mulheres, né? E eu tenho um livro que fala de mulheres. E eu achei duas mulheres que eu acho que, eu não sei quem já ouviu delas, mas quem já estudou alguma coisa sobre ela, queria que vocês abrissem, se vocês tiverem com as suas Bíblias, em Êxodo 1, de 15 a 22. São as parteiras Sifrá e Puá. Vocês ouviram já falar? São duas mulheres muito importantes, porque elas são mulheres tementes a Deus. O tema aqui na minha Bíblia está escrito assim: as parteiras desobedeceram a Faraó. Tem diz assim, as parteiras temente a Deus, na introdução. Então, eu vou ler esse pedacinho. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servistes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que lhes foi ordenado pelo rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou-as e lhes disse: por que fizeste isso? Porque deixaste os meninos viver. Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz aos meninos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte, e porque as parteiras temeram a Deus, lhe constituiu família. As parteiras nem poderiam ter família. Deus deu a graça delas terem família. Então ordenou a Faraó todo o povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram aos hebreus, lançai no Nilo, mas todas as filhas deixai viver. É até aqui. Essas parteiras, elas foram mulheres tementes a Deus. São mulheres que elas desafiaram os faraós, porque imagina só o faraó chamar uma parteira e dar uma ordem de morte para que elas matassem todos os meninos. E seguindo lá na história, depois quando vocês continuarem a ler, é a história de Moisés, né? Moisés que ia ser morto se elas tivessem obedecido, né, a essa lei. Então, eu fiz algumas anotações aqui, e eu queria dividir com vocês, que elas não permitiram, essas mulheres, elas não permitiram que o medo, a pressão, a imposição de uma pessoa, fizesse com que elas mudassem o que elas queriam, que era dar vida, que era ter vida. Elas escolheram gerar vida no meio de uma situação externa, de uma situação difícil, de uma pressão que estava sobre elas. Não foi só um ato de coragem, foi um ato de escolha espiritual. Elas escolheram ali, de forma correta, de forma a obedecer a Deus. Isso traz para a nossa vida todos os dias, porque muitas são as vezes que somos trazidas pela pressão, pela imposição, às vezes de um chefe, às vezes de uma situação familiar, às vezes de qualquer coisa que te fala: não, você tem que fazer isso. Mas elas não, elas escolheram fazer o que era certo. Deus as fez de instrumento, ele usou elas como instrumento de bênção, de dias difíceis, de momentos difíceis. Aí, quando a gente para pensar, elas são as parteiras, mulheres que dão vida, mulheres que estão do lado. Uma parteira é aquela que
que ela dá força, que ela estimula, aquela que fala assim, no momento mais difícil de alguém, no caso da mulher, vai dar certo, força. Então, às vezes, a gente tem que parar e pensar se a gente está sendo parteira ou coveira. O faraó queria que elas fossem o quê? Coveiras, que elas matassem, que elas terminassem com sonhos, terminassem. Quantas são as vezes que a gente tem de frente com a gente uma pessoa numa situação difícil e a gente tem que ser o quê? Ou parteira, gerar vida, gerar estímulo, gerar vontade de vida, força de vida, ou às vezes a gente fala, isso não vai dar certo, não. Isso aí é melhor você mudar de coisa, olha, muda que isso não vai dar certo. Porque você vai ser o quê? Coveira. Você vai matar sonho, você vai matar a esperança. Então, assim, as coveiras, elas enterram sonhos, elas silenciam, elas desanimam. E as coveiras não, elas trazem palavra, né? E essas mulheres foram corajosas. Você imagina porque depois ele ainda chamou e falou para elas assim, mas por que deixou? Teoricamente, elas mentiram para ele, né? Não, porque as mulheres hebreias, elas são muito mais fortes, correram o risco. Quantas vezes a gente não quer correr risco, porque a gente ficar numa zona de conforto, né, de alguma coisa da nossa vida, de falar, não, melhor não mexer ali, deixa aqui, deixa rolar, né? Então, assim, esse é o momento, essas mulheres são tão importantes, essa história, né? Eu gostei muito de ouvi-las, porque eu fico pensando, qual é a situação da nossa própria vida, nos nossos relacionamentos, que a gente tem deixado morrer por medo, por uma coisa que vem de repente e a gente vai morrer por medo, sem antes tentar deixar gerar. O que a gente tem deixado gerar nas pessoas que estão perto da gente, o que a gente tem gerado nelas, a gente tem gerado esperança, a gente tem gerado esperança até dentro de nós, ou até dentro de nós a gente tem sido coveira, por medo. Existem essas áreas aqui que a gente precisa entender que primeira coisa é a obediência, a fé, a persistência, né? A perseverança, o ressignificar de uma história. Elas ressignificaram uma história que tinha sido obrigadas, elas tinham sido convidadas para fazer uma coisa muito ruim, e elas ressignificaram essa história para gerar vida, porque depois disso veio tantas coisas, né? Veio a história de Moisés. Essas mulheres protegeram através da obediência, porque muitas vezes a gente pensa que não obedecer, a gente está protegendo uma situação, e não é isso. A gente precisa obedecer a Deus antes, mesmo que a gente não tenha a certeza que isso vai dar certo, porque às vezes não temos mesmo, elas não sabiam se ia dar certo aquilo lá, elas arriscaram, mas elas arriscaram confiando no Pai, confiando em Deus. Nos diálogos nossos, né, cotidianos, quando a gente conversa com alguém, quando a gente senta tomar um cafezinho para bater um papo, que a gente escuta, a gente também tem que ficar atento a isso, se a gente está gerando, está gerando. Tá gerando através das nossas atitudes, né? Não é, assim, às vezes a gente está conversando com pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que não tiveram ainda essa experiência que a gente está podendo ter aqui nesse lugar, mas através das nossas atitudes a gente pode gerar esperança. Será que a gente tem ouvido algum faraó? Será que ontem eu ouvi algum faraó? Será que hoje eu vou ouvir algum faraó? Porque são as situações, será que você fala, mas isso foi muito tempo, né? Assim, não, é hoje, foi ontem. Foi ontem que a gente tem que ficar com nossos ouvidos mais atentos, ter
essa sensibilidade mais perto da gente, as parteiras assumiram papel de responsabilidade. Então, eu acho que a gente tem que trazer para a gente essa responsabilidade. Ela é nossa, ela é nossa. Cada uma de nós aqui tem um legado. Cada uma de nós aqui foi chamado para servir a Deus. Cada um de nós foi feito por Deus para a honra e glória dele, não nossa, mas para servir a Deus, aonde a gente estiver. Então, assim, é muito bom saber que a gente pode edificar, que a gente pode colocar a nossa porção, mesmo que seja pequena, mas com responsabilidade. Com essa história de respeitar e obedecer a Deus, isso tem que ser imediato. Ela não ficou, eu acho assim, eu estou imaginando, né, que elas não ficaram pensando, e agora? O que a gente faz? Será que a gente, vamos fazer? Eu acho que foi imediato, só por confiar que Deus estava à frente disso, só por confiar que é Deus que dê a vida. A vida é dada por Deus, só Ele pode tirar, só Ele pode colocar a vida e só Ele pode tirar a vida. Então, eu acho que a atitude dela foi imediata. E uma coisa muito, muito linda é que elas confiaram tanto no seguir. Deus nos quer seguindo, continuando, continuando, continuando. Ele não quer interromper. Ele não quer interromper essa caminhada. E ele não quis interromper. Por isso que ele esteve presente ali nessa atitude delas, para que a vida continuasse, para que a gente conseguisse deixar fluir as nossas coisas. Existem situações que parecem situações de destruição, né? Esse era um momento eu imagino que tenha sido um momento de pensar em morte, em destruição, em matar todos os homens, todos os meninos que nascessem. Então, nesse momento de destruição, se a gente não tem focado a obediência a Deus, a gente vai sendo levado nesse caminho. Então, a gente ficar atento àquilo que a gente ouve, quem está falando, quem está ordenando, de quem vem o desejo, e como é esse desejo, que a gente possa ter esse filtro em nossas vidas, a gente pedir todo dia a Deus, para a gente tentar conseguir ver, falar assim, deixa eu focar nisso daí, se aqui tem Deus aqui, é um legado que Deus já tem nos confiado, de espalhar a vida. A obediência exige coragem, ação, compromisso, todas essas coisas que elas tiveram e que a gente também tem. Então, a gente pode escolher. As nossas escolhas são muito importantes. Você pode escolher gerar ou minar, ou matar, ou enterrar sonhos, ou gerar sonhos. Eu acho muito gostoso quando a gente ouve isso, né, de gerar, porque eu acho que aqui a gente está em mulheres, e as mulheres, mesmo que não gerem um filho no ventre, elas geram amor, elas geram um toque, elas geram um olhar. Então, que a gente possa ficar atento também a isso, a esses amores. E a nossa identidade, ela é simplesmente formada pelo que nós ouvimos. Nós vamos formando a nossa identidade pelo aquilo que a gente escolhe ouvir. Tem coisas que a gente não precisa ouvir. Isso vai mexer, mudar a nossa essência. A identidade nos faz enxergar e agir. Ela vai formando, você pode enxergar algumas coisas, e agir da maneira correta. Elas estavam vendo uma situação, elas estavam sendo obrigadas a uma situação, e elas agiram de outra, por escolha. E o nosso caráter, ele é formado de junção de escolhas. Então, que hoje, nessa manhã,
tão gostosa, nesse dia que está assim, iniciando, que a gente possa escolher a melhor parte, que é ouvir a Deus. Mesmo que hoje eu não trabalho mais fora, né? Eu sou aposentada, mas eu sei que muita gente que está aqui trabalha, então, que todas as pessoas que cruzarem o caminho de vocês, na vida profissional, na vida emocional, pensem nessa ordem, escolham essa junção de informações que vão chegando pertinho, se é uma coisa que você pode ou não fazer, se isso vai gerar vida ou não, se conversas que você vai ter ao longo do dia, ao longo da semana, se essa conversa vai gerar vida ou nada. Às vezes nem gera, não é nem é enterrada, porque são conversas tão bobas, né, que são descartadas. Então, era isso que eu trouxe dessas duas mulheres, de Sifra e Poá. Eu confesso que nunca tinha ouvido falar, eu sabia da história de Moisés, sabia de tudo, mas eu nunca tinha me atentado a essas duas mulheres. Então, que a gente possa ser, eu quero ser uma Sifra, e quero que vocês sejam todas uma Poá, que nós sigamos junto aí nessa caminhada, gerando vida, gerando boas palavras, dizendo boas palavras, plantando boas sementes, para a gente poder colher um bom fruto. A gente precisa escolher também a semente que a gente vai plantar, e essa escolha é nossa. É isso, meninas. Diante de tudo que a Ká falou, que a gente possa ser boas parteiras e levar, espalhar a palavra de Deus aí. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Sobre a tua vida eu vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem para ti um manancial, cujas águas nunca secarão. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, eu vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Sobre a tua vida eu vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem para ti um manancial, cujas águas nunca secarão. Eu sei que Deus tem para ti um manancial, cujas águas nunca secarão. Não vou calar meus lábios. Amém. Obrigada, Senhor.
Eu queria agradecer a palavra, Ká, achei maravilhosa, fiquei refletindo sobre isso e a motivação do faraó, né? Por que ele quis fazer isso? Porque ele achou que o povo hebreu estava ganhando, estava se multiplicando muito, estava ganhando muita força e ele se sentia ameaçado, né? Então ele foi com a autoridade dele para tentar combater, mas combater um povo de Deus, né? Então, e essas mulheres que não tinham autoridade nenhuma, enfim, mas olha o poder que no final das contas elas tinham nas mãos, né? E elas simplesmente, por uma decisão delas ali, que viabilizou, na verdade, o nascimento depois de Moisés, que é a sequência da história aqui, né? Moisés fica 3 meses escondido ali, depois ele é colocado no Nilo, enfim, e se elas simplesmente não tivessem obedecido, elas tinham matado Moisés, simplesmente, né? E a gente sabe de todo o plano que Deus tinha, né, para Moisés. Então, a história é maravilhosa, assim, e eu trago muito isso para as nossas vidas mesmos, né? Nós, dos nossos próprios sonhos, né? Às vezes a gente pode ser parteiro ou a gente pode ser coveira dos nossos próprios sonhos. E aí eu lembrei também de uma pregação uma vez lá da igreja de onde eu era, falando, um pastor pregou sobre o que a gente está grávida, né? O que é uma gravidez, né? Algo que você está gerando ali e que você tem certeza que vai nascer, né? Ele tem um tempo certo de geração e você tem certeza que vai nascer. E no fundo todos nós geramos alguma coisa. Então, uma reflexão também que eu vou ficar pensando aqui, né, ultimamente, do que eu tenho estado grávida, né? O que será que está dentro de mim? O que eu estou gerando? O que eu estou esperando nascer? E maravilhoso, cara, falou muito, muito, muito comigo. Foi maravilhoso. Obrigada. Quando eu estava lendo sobre elas, eu, eu fiquei imaginando assim, né? Eu não tive parto normal, né? As minhas partos foram cesárea, mas assim, sempre quem está do lado, né? Nesse momento da dor do parto, né? Uma parteira, você fica imaginando a parteira, o tanto que você está, o quanto que ela está te incentivando nesse momento, né? Quanto ela está te movendo dentro de você coragem, né? É, então, essa coisa que a Márcia falou, do que a gente está gerando, do que a gente está grávido mesmo, o que a gente está gestando na nossa cabeça, né? O que tem a gente gestado no nosso coração, né? Então, é refletivo mesmo. Amém. Minha. Eu coloquei aqui uma oraçãozinha para Deus. Paizinho, escolho gerar em mim essa vida, essa força, essa coragem, para que através da minha vida, a tua história, Paizinho, os teus planos continuem. E eu lembrei de um louvor que fala, porque os seus planos são maiores do que os meus. Eram pequenos atos, né? Uma mentira para o faraó, elas enfrentavam uma pena de morte, não obedecendo ao faraó, mas elas geraram vida, e uma vida que contou uma história para Deus, que foi Moisés. Amém? Acho que foi, e acho assim que todas nós aqui somos parteiras, gente. A Ana, com certeza, o que a Ana traz de vida para o mundo, né? E todas nós aqui, escolhendo estar aqui, é porque a gente tá optando pela vida. E que seja assim, que continue sendo assim, que Deus continue nos dando a certeza de tomar essa decisão. Porque sempre é uma decisão. E que a gente continue sempre decidindo pelo nosso Deus, que a gente crê, e que é um Deus de vida, e que, portanto, o nosso papel no mundo é gerar vida, literalmente, né, como mulheres, e em tudo que a gente age, né, a gente sabe o quanto a mulher tem influência, né, no nosso lar, em todos os lugares, e acho que eu não gosto muito dessa palavra, né, mas é um empoderamento mesmo que Deus deu. Olha quantas mulheres, por suas decisões, mudaram a história, né, fizeram parte dos planos ali de Deus, de Jesus. Então é um privilégio
ser mulher e a gente está aqui gerando vida. Vamos orar então, Senhor. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por essa manhã tão especial, Senhor, por esse privilégio tão grande, Senhor, por esse ajuntamento de mulheres aqui, Pai, que escolheram estar aqui numa madrugada para exclusivamente, intencionalmente, Pai, te conhecer mais, te buscar mais e estar disponível, Senhor, dizendo, eis-nos aqui, Pai. Obrigada por esta palavra, Senhor, por ter inspirado a Kátia, Senhor, para nós conhecermos duas personagens tão importantes ali, Pai, e que nos ensinam tanto, Senhor, tanto sobre o que é crer em Deus e sobre todo o potencial que o Senhor colocou nas nossas mãos, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a usar esse potencial, Pai. Nos ajuda, Senhor, individualmente aqui, Pai, em cada mulher, representando cada família, representando a sua história no mundo, Pai, e que cada uma aqui, Senhor, possa também estar gerando, Senhor, sonhos vindo do seu coração, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que a gente possa descartar, Pai, aqueles sonhos que não levam a nada, que não vêm do Senhor, que nos trazem muito mais angústia, Senhor. Quantas vezes, às vezes, estamos canalizando os esforços, as energias da nossa vida, Senhor, para coisas que, no fundo, são vazias, Pai, que, no fundo, são decretos de autoridades do faraó, Pai. Em nome de Jesus, que hoje, Senhor, em especial, eu te peço, Pai, traz para o nosso coração, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos faça refletir, Pai, sobre tudo aquilo que a gente está gerando dentro de nós, Pai, e nos ajuda sempre a tomar a decisão, pela fé, pela crença que temos no Senhor, Pai, de gerar vida nas nossas próprias vidas em primeiro lugar, e também, Senhor, daqueles que estão ao nosso redor, daqueles que temos oportunidade, Senhor, de sermos ali a Tua voz, de sermos a Tua voz de esperança, a Tua voz de vida, a Tua voz de existe um caminho, e que a gente possa usar esse potencial que o Senhor coloca nas nossas mãos, Pai. Muito obrigado por essa manhã preciosa, Senhor, que seja um dia especial na vida de cada uma de nós aqui, Pai. Oramos pela Ana, Senhor, ali na viagem dela, Pai, que tem vivenciado, experienciado ali, Senhor, coisas tão especiais também. Abençoa, Pai, o Binha, a Ana, Sossô, Dadá, nessa viagem toda, guarda, Pai, que o Senhor possa criar memórias ali especiais na vida deles também, Senhor. Muito obrigada por esse grupo, muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigada, meninas. Amém. Palavra Amém, gente. abençoada. Um bom dia para todas nós. Bom Amém. dia, gente. Obrigada, Cá. Obrigada, Prima. Mi. Obrigada. Parabéns,